Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe um único desejo: matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje: Tiago Henrique Gomes da Rocha, o serial killer de Goiânia. Nascido em 4 de fevereiro de 1988, Tiago Henrique Gomes da Rocha, o serial killer de Goiânia, é filho de Sônia, que disse que quando o filho nasceu, ela tinha apenas 17 anos e a criança nunca conheceu o pai. Com dificuldades financeiras, a então adolescente precisou trabalhar como doméstica e diarista, e o garoto praticamente foi criado pela avó materna até a adolescência. A mãe sempre olhou com certo estranhamento o jeito fechado do filho quando criança. Ao falar sobre a infância do filho, Sônia deixa transparecer um indisfarçável sentimento de culpa, dizendo que era muito ausente. Nas palavras dela, geralmente, era minha mãe quem cuidava dele. Eu trabalhava, era nova, ficava menos em casa. Ele teve uma infância conturbada, a gente passava necessidade. Foi uma situação muito difícil. Às vezes, passa pela minha cabeça que talvez eu devesse ter ficado mais tempo com ele. Tiago foi um garoto de poucas palavras. Segundo a mãe, não se entrosava com outras crianças e ela sempre pensou em levá-lo para fazer um tratamento, mas nunca tomou tal atitude, talvez pela situação financeira. Sônia teve outro filho, cerca de 1 ano mais novo do que o primogênito. Ao contrário do irmão, que é casado, Tiago Rocha, apesar de boa aparência, supostamente nunca teve um relacionamento afetivo, conforme a dona de casa. Tiago afirmou que na infância havia sido abusado sexualmente por um vizinho e que teria sofrido bullying na escola e desilusões amorosas. Esses fatos, segundo disse, teriam provocado nele um acentuado sentimento de raiva. Com um comportamento tímido, não despertava qualquer suspeita entre as pessoas que conviviam com ele, nem mesmo entre seus familiares. A mãe define o filho como uma pessoa muito boa e diz que, com ela, o jovem era carinhoso. Tiago vivia com a dona de casa em um bairro da periferia em Goiânia. Ele trabalhava como vigilante em um dos maiores hospitais do estado. Entre os colegas de empresa, era considerado acima de qualquer suspeita. Havia sido contratado 2 meses antes de ser preso e estava ainda em fase de experiência na empresa, tendo passado por todo o processo necessário para a contratação. Em aproximadamente 7 meses, 15 mulheres foram mortas em Goiânia. A primeira vítima foi a adolescente Bárbara Luísa Ribeiro Costa, de 14 anos. A última vítima desta série de crimes foi outra adolescente, Ana Lídia de Souza, também com 14 anos, baleada em um ponto de ônibus no dia 2 de agosto de 2014. Todas essas vítimas, que tinham idades entre 14 e 29 anos, foram atacadas da mesma forma. Um motoqueiro se aproximava, atirava e fugia sem levar nada. Um áudio compartilhado pelo WhatsApp em abril de 2014 tornou-se viral entre os moradores da cidade. Nele, um homem dizia que havia um serial killer na cidade, matando mulheres a esmo. De fato, desde janeiro daquele ano, mulheres vinham sendo mortas em Goiânia, todas da mesma maneira. O boato e o medo criado a partir deste áudio foi tamanho que autoridades tiveram que vir a público desmentir a possível ação de um serial killer. Mas neste caso, quem compartilhou este áudio estava certo. O áudio começou a circular pelos celulares após o assassinato de Ana Maria Victor Duarte. O assassinato da jovem, que estava prestes a se casar, teve grande repercussão na mídia goiânia. Ana Maria era assessora parlamentar, filha de promotor de justiça, e foi morta num bairro nobre da capital. Sua morte foi o estopim para que outros assassinatos de jovens mulheres ocorridos em bairros afastados fossem notados. O caso explodiu na mídia nacional e internacional, e o governo do estado de Goiás pediu a cabeça do suposto serial killer ao secretário de Segurança Pública. Segundo o próprio serial killer, suas vítimas, mulheres, eram escolhidas pela beleza,
preferia as menos jovens, mas, acaso não encontrasse nenhuma vítima que se enquadrava nos seus requisitos, ele matava quem encontrasse. Diz inclusive que matou as adolescentes sem saber que eram tão jovens, pois não aparentavam. Ainda diz que, nos momentos em que matava, era como se fosse possuído por uma outra personalidade. Seu corpo esquentava exageradamente e tudo só passava após o ato de matar. A Polícia Civil de Goiás montou uma força-tarefa com 108 policiais para tentar resolver a série de assassinatos que acontecia. As investigações contavam ainda com 16 delegados, 23 escrivães, 70 agentes policiais. Os familiares da assessora parlamentar, Ana Maria Duarte, ofereceram uma recompensa no valor de R$10 mil para quem tivesse informações precisas que levassem à prisão do assassino da jovem. No curso das investigações, a Polícia Civil de Goiás obteve várias imagens captadas por câmeras de segurança instantes depois e próximas aos locais dos crimes. Em algumas delas, ele aparece empunhando uma arma. Em assaltos a pontos comerciais, a polícia procurava por um homem alto, aproximadamente 1,87 m de altura, branco, com porte atlético, que dirigia de forma curvada, pela altura avantajada, uma moto preta e capacete também preto. No dia 2 de agosto de 2014, minutos após o assassinato da adolescente Ana Lídia, de 14 anos, a motocicleta que Tiago pilotava foi fotografada ao passar acima da velocidade permitida em um radar no bairro de São Francisco, que fica nas proximidades. Como a placa do veículo era roubada, não foi um fato conclusivo para se chegar ao autor. Os policiais encontraram um registro da autuação entre cerca de 50 mil multas analisadas. Uma pista que também ajudou nas investigações foi a denúncia contra Tiago em 2013 por furtar uma placa de motocicleta no estacionamento de um supermercado, ação que foi registrada por uma câmera de segurança do estabelecimento. Além disso, ele já havia sido preso em flagrante e depois solto, também em 2013, por estar utilizando uma motocicleta com placa roubada. Essas pistas, entre outras, como os registros de câmera de segurança, em alguns assaltos que praticou, possibilitaram a emissão de um mandado de prisão para um homem branco e demais características físicas a que os investigadores haviam chegado, e também as características da motocicleta e da placa adulterada. Sua prisão ocorreu no dia 14 de outubro de 2014, e Tiago foi encaminhado à Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios de Goiânia, onde foi interrogado e confessou os crimes. Em sua casa foram encontrados vários objetos reconhecidos como tendo sido utilizados nos crimes, incluindo um revólver que confessou ter roubado da empresa de segurança em que trabalhava. Uma semana depois da prisão, a polícia já tinha comprovado através de exames periciais que pelo menos 8 das vítimas tinham sido atingidas por projéteis disparados pela arma apreendida na casa de Tiago. Após 10 meses de matança, a polícia tirou das ruas de Goiânia o serial killer de mulheres que assustou a população e foi notícia internacional. Tiago Rocha confessou não apenas os assassinatos das mulheres de Goiânia, como também de homossexuais e de moradores de rua da região. Nos últimos anos, filmagens de um homem magro e alto, vestindo um capacete preto, atirando em moradores de rua, assombravam os goianenses. Apesar do desinteresse da mídia, o caso chegou até a Secretaria de Direitos Humanos do governo federal e uma federalização dos crimes chegou a ser discutida. Após o cessamento das mortes, este caso havia caído no esquecimento. Todas as vítimas eram tratadas como números por Tiago, chamado de bonito e envolvente por uma ex-amante e de inteligente por um dos delegados. Tiago só teria errado a ordem de 2 de seus assassinatos. Tiago teria dito que se sentia angustiado e cometia os crimes para aliviar o sofrimento. Nas palavras dele, matava por raiva, raiva de tudo e de todos. Ele canalizou suas frustrações no assassinato. Matar pessoas foi uma forma de puni-las por suas próprias desilusões. Segundo reportagem do G1 de Goiás, Tiago estaria com vontade de matar. Ele perguntou inclusive para os agentes policiais que se caso matar algum indivíduo dentro da prisão, se ele responderia criminalmente por isso. 2 dias depois de ser preso, ele tentou se matar, cortando os pulsos com o vidro de uma lâmpada quebrada, tendo sido socorrido
e os ferimentos considerados de pouca gravidade. Tiago foi identificado como autor de 2 cartas anônimas de mesmo conteúdo, enviadas à Polícia Civil de Goiás em 2013. O texto assinado por Facada foi digitado e impresso em computador e data de 21 de maio de 2012. Entretanto, um dos envelopes foi postado em 9 de março de 2013. Uma das cartas dizia: Goiânia, 21 de maio de 2012. Cara Polícia de Goiânia, venho através desta comunicar a vocês que nos próximos tempos os senhores terão muito trabalho a fazer. Quem vos fala é um cidadão cujo único objetivo é matar. Serei direto, sou um assassino em série, ou se preferir, pode me chamar de serial killer. Até agora, matei apenas 11 pessoas, mas estou evoluindo muito bem. Matei de todas as formas, mas o meu método é esfaquear até a morte. E garanto a vocês que todos os casos não resolvidos de homicídio por esfaqueamento, certamente fui eu. Não tentem me parar, pois vou até o fim disso. Boa sorte a vocês. Assinado, Facada. O delegado explica que os documentos chegaram à Divisão de Investigação de Homicídios entre janeiro e março de 2013. Uma carta foi aberta e a outra, lacrada, foi encaminhada ao Instituto de Criminalística, mas não havia possibilidade de fazer a comparação de impressões digitais, porque não haviam dados suficientes e as cartas foram arquivadas. Tiago foi diagnosticado como psicopata, mas considerado responsável legalmente e pôde ser julgado pelos atos praticados. Até março de 2016, haviam 42 processos contra Tiago, sendo 35 por homicídio. Foi condenado até o dia 18 de maio de 2017 por 28 homicídios. Até agora, as penas somadas chegam a 656 anos de prisão. Porém, o Código Penal, em seu artigo 75, diz que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. Na prisão, ele chegou a escrever um livro com previsão de lançamento para junho de 2017. O livro terá o título Tiago Rocha, um pouco da história por trás de um serial killer, e fala sobre os crimes cometidos e sua conversão espiritual. Vereadores, delegados e parentes das vítimas estão tentando impedir que esse lançamento ocorra. Tiago Henrique Gomes da Rocha, o serial killer de Goiânia, matou mais de 30 pessoas, entre mulheres, adolescentes, homossexuais e moradores de rua, todos mortos a sangue frio, como um verdadeiro psicopata. Tiago Rocha é uma das pessoas com mentes diabólicas.